Sabe aquele pesadelo de qualquer cineasta? O cara planeja, escala o elenco dos sonhos, desenha cada frame, mas na hora de abrir o set o projeto simplesmente naufraga. Hoje a gente vai visitar o cemitério de obras-primas. São filmes assim de gênios como Kubrick, como Hitchcock, que pelos motivos mais bizarros ou até tragédias de bastidores acabaram nunca chegando nas telas. Prepara a pipoca e vem entender por que esses gigantes ficaram pelo caminho. Fala, galera do bem! E é isso! Hoje a gente vai falar sobre o que eu chamo de O Museu dos Espectros. No cinema a gente costuma celebrar o que chega nas telas, o que ganha o Oscar, o que bate recorde de bilheteria e tal. Mas como um diretor de cena, eu te digo o seguinte, a história real do cinema, mais visceral, ela está escrita nos projetos que não aconteceram. A gente vai investigar por que o cinema é a arte mais cruel que existe. Vou te dar um exemplo, o pintor ele só precisa de uma tela, o escritor precisa de um papel, de um notebook hoje em dia, mas e o cineasta? Cara, ele precisa de uma conjunção astral de política, dinheiro, ego, sorte, muita sorte. Quando um desses pilares aí desaba, toda obra-prima morre, entendeu? E eu estou trazendo para vocês os 12 maiores filmes de todos os tempos que ninguém nunca viu. Começando assim pelo santo grau dos cinéfilos, Napoleão, de Stanley Kubrick. Se tu acha que o teu diretor favorito assim, é muito detalhista, porque tu não conhece o nível de psicose do Kubrick. Ele não queria só fazer um filme sobre Napoleão Bonaparte, ele queria ser a reencarnação estratégica do imperador. O sujeito, galera, assim, ele passou anos da vida dele catalogando cada passo do Napoleão. Ele tinha um arquivo de fichas, ficha física mesmo, de papel, assim, muita gente hoje em dia nem sabe o que é isso. E esses arquivos, eles diziam exatamente onde cada general estava em cada dia das batalhas. O Kubrick, ele planejava, para vocês terem uma ideia, usar o exército romeno, alguma coisa assim, em torno de 50 mil soldados, para simular as tropas francesas. Aí você vai me perguntar por quê? Porque na década de 70 era mais barato contratar um exército real do que tentar criar, Até porque CGI nem existia nessa época. Ele já tinha os roteiros prontos, as locações, os figurinos, estava tudo na ponta da agulha. Aí você vai me perguntar, tá, Lud, beleza, mas o que foi que matou Napoleão? Foi um filme chamado Waterloo, de 1970. Foi um fracasso assim retumbante de público. E aqui entra a cabeça do estúdio, sabe? Se um épico sobre o Napoleão acabou de afundar, por que eu vou dar um cheque em branco para um diretor ainda mais obsessivo fazer a mesma coisa? A Hollywood é pragmática pra caramba, galera, não tem jeito. O risco financeiro, na verdade, foi o que acabou enterrando essa obra-prima. Mas olha só a ironia, se o Kubrick tivesse esperado mais 5 anos, ele teria pego a onda ali da nova Hollywood, digamos assim, onde o autor era o rei, ele reinava absoluto. Só que ele não perdeu tudo. Como diretor, você aprende que nada se perde no set. A pesquisa de luz, a estética daquela época e tal, tudo isso aí acabou desaguando em Barry Lyndon, que foi um filme que ele dirigiu em 1975 e que ficou famoso também por causa daquelas cenas filmadas só com luz de vela, usando lentes da NASA, sabe? Na verdade, aquilo tudo foi o adubo que sobrou do filme que faleceu. Galera, olha só, sendo assim o mais honesto possível, eu vou te dizer o seguinte, o Stanley Kubrick ele não queria fazer um filme, ele queria realizar um mapeamento genético da mente do Napoleão Bonaparte. Não rolou. Daí, se o Kubrick era a ordem, o Alejandro Jodorowsky ele era exatamente o caos místico. Isso aí lá pelos anos 70, o cara tentou adaptar Duna. Ele reuniu o que ele mesmo chamou, na verdade, de os 7 samurais, que eram os ilustradores Jean Giraud, o H.R. Giger e o Chris Foss. E de sobremesa ele ainda queria no elenco Salvador Dalí, vivendo o imperador, que exigiu $100 mil por minuto em ouro, dificultou um pouquinho a produção, e o Mick Jagger, não lembro fazendo o que, na verdade, ali. Só um pequeno parênteses. O francês, o Jean Giraud, ele é talvez o artista gráfico mais influente da história. Ele foi o responsável, para vocês terem uma ideia, pelo storyboard completo de Duna. São mais de 3 mil desenhos. Aqueles traços finos ali, aquelas arquiteturas impossíveis, e um senso de surrealismo metafísico que nunca tinha sido visto antes, estava tudo ali. Ele redesenhou como é que as cidades elas seriam no futuro, como é que as roupas espaciais deviam parecer e tal, saindo um pouquinho daquele excessivamente clean da NASA, para alguma coisa mais ousada, mais usável, mais orgânica, enfim. Bom, mas por que o projeto desmoronou?
Muito simples, porque o Jodorowsky ele queria um filme de 14 horas e que fosse assim meio que uma experiência espiritual. Muito orégano fumado, saca? Muito suco de limão com água sanitária nas ideias. E o que o Bonito escutou foi um sonoro não, não vai rolar. Mas aqui está um segredinho. O storyboard desse filme ele circulou tanto por Hollywood que ele acabou se tornando meio que o DNA da ficção científica moderna. Sem o Duna do Jodorowsky, a gente não teria, por exemplo, aquele visual biomecânico do Alien, a gente não teria o deserto, sabe, aquele deserto do Star Wars, e muito menos aquele visual arrasador, né, do Blade Runner. O filme, ele, na verdade, ele não existiu fisicamente, mas ele habita cada frame da ficção científica dos últimos 50 anos, pelo menos. Quem não faz, leva. Fica essa lição aí para você. Daí a gente sai de Hollywood e vai para o México dos anos 30, onde o mestre né, bárbaro soviético Sergei Eisenstein, né, aquele homem que teorizou a montagem como a maior arma do cinema, e eu concordo plenamente com ele, viveu a maior tragédia da vida dele. O Eisenstein ele vinha de uma viagem frustrada pelos Estados Unidos, onde os grandes estúdios rejeitaram a obra dele porque era meio que intelectual demais. Foi aí que o escritor socialista Upton Sinclair e mais um grupo de magnatas ali cheios da grana, eles decidiram financiar um épico sobre a história da cultura mexicana, um projeto chamado Que Viva México. No papel, parecia ser um encontro perfeito. Na prática, foi um desastre diplomático e artístico total. O Eisenstein, fascinado pelaquela estética da morte, pelos rituais astecas e tal, ele começou a filmar quilômetros e quilômetros de película. E, na verdade, ele não estava rodando só um filme, ele estava coletando o que ele chamava de montagem de atrações, sabe? Que eram imagens assim, super poderosas que, quando colocava ali elas em rota de colisão, elas criariam uma verdadeira revolução na cabeça do espectador. Mas, enquanto ele se perdia nessa beleza visual do México, o mundo aqui fora estava girando, continuava pegando fogo. Aí, galera, vou contar para vocês. Os conflitos de Sete, eles começaram a jogar água na vodka do colega. O Sinclair, agindo como um produtor capitalista clássico total, começou a surtar com o custo, né, com a demora das coisas, porque simplesmente ele não entendia por que o Eisenstein precisava de tanto material se ele não tinha nenhum roteiro linear. Ao mesmo tempo, em Moscou, o Stalin perdia também a paciência e mandava telegrama em cima de telegrama ali, acusando o Eisenstein de ser um desertor, de ser um burguês e tal. Daí, né, meio que se sentindo uma xoxixa no meio de um sanduíche, o Sinclair cortou o financiamento e proibiu o Eisenstein de levar as latas de filme de volta para a União Soviética. O Eisenstein ele acabou morrendo alguns anos depois, aí, sem nunca ter visto o corte final. Agora, galera, vocês pensam aí no seguinte, olha que crueldade, né? O homem que inventou a montagem moderna foi impedido de tocar no próprio material que ele coletou. As latas elas foram confiscadas, as montagens foram feitas por terceiros em versões super picotadas, sem alma nenhuma, na verdade, como o Thunder Over Mexico, de 1933, por exemplo. Só que essa não foi a única montagem, não. Aconteceram outras montagens meio que Frankenstein aí desse filme. O Death Day, né, de 1934, Time in the Sun, de 1939, 40, por ali assim, esses aí foram lançados posteriormente. Só em 1979, o Grigory Alekhandrov, ele, com base nas notas de montagem do Eisenstein, né, e com material original conservado, ele lançou uma versão que se aproximava um pouquinho ali da intenção original do diretor, que foi conhecida como Que Viva México. Para nós, diretores, essa é a lição mais amarga de todas. No cinema, a autoria não termina no corta, entendeu? Se você não é o dono das latas e não controla a ilha de edição, a tua visão ela pode ser completamente aniquilada pela burocracia antes mesmo do projeto ver a luz do sol. O Eisenstein, na verdade, ele foi um gigante esmagado entre o lucro e a foice, né? E aí deu no que deu. Agora, se existe um patrono para o nosso Museu dos Espectros, esse homem se chama Orson Welles. Mas esquece aquela imagem do gênio precoce, aquele do Cidadão Kane. Aliás, tem vídeo aqui falando sobre esse filme, se fosse você, depois no finalzinho dava uma corrida lá para assistir. O Welles, na verdade, que interessa para a gente é aquele dos anos 70, um cineasta exilado, vivendo de comerciais de vinho, de participações em programas de TV, né, para financiar as próprias latas de filme e tal. E o projeto que define essa agonia é O Outro Lado do Vento. O roteiro era quase uma profecia, sabe? A história foca num velho diretor de Hollywood, interpretado pelo John Huston, outro cineasta genial, que tenta terminar um grande épico enquanto luta contra um sistema que já considerava ele obsoleto. O Welles começou a filmar em 1970 e continuou com toda a persistência do mundo ali por 6 anos.
Ele estava experimentando, na verdade, cortes rápidos, zooms agressivos e toda uma estética documental que Hollywood ainda levaria décadas para entender. Ele não estava só filmando, galera, ele estava tentando provar que o velho mestre ainda era o mais moderno de todos. Tolinho. O cinema, galera, antes de tudo, é logística, é política. O financiamento principal, como ele vinha de uma produtora francesa controlada por um investidor iraniano, que era cunhado do Shah do Irã, fez a salada que acabou desembocando tudo isso. E aí, quando a Revolução Islâmica estourou, em 1979, o capital foi para o freezer. As latas ficaram presas num depósito lá em Paris, mergulhadas num imbróglio jurídico gigantesco que durou décadas. Enfim, o Welles deixou a gente em 1985, em Los Angeles, com um filme incompleto, lutando até o último suspiro para ter acesso ao material que ele mesmo tinha rodado e acabou não conseguindo. Mas, como sempre, existe uma esperança no fim do túnel. O filme foi lançado, né, foi finalizado, aí acabou sendo lançado pela Netflix agora em 2018, com quase 50 anos, né, depois do primeiro take. E aqui entra a minha provocação para você. Quando uma obra é montada por editores, por algoritmos, seguindo a anotação de um homem que já foi embora há décadas, o que a gente está assistindo? É o cinema do Orson Welles ou é uma autópsia digital? Uma obra de arte ou é um exercício de arqueologia emocional? A tragédia do Welles, ela ensina pra gente que, às vezes, o maior inimigo de um diretor não é o estúdio, mas é o próprio tempo, já que ele não espera a justiça ser feita. E aí a gente vai chegar em 1962 no set de Alguém Tem que Ceder. E eu quero que você esqueça, assim, pelo menos por um tempinho, o mito Marilyn Monroe, né, e foque na direção de cena. O diretor era o George Cukor, né, um mestre da técnica, um homem que acreditava na precisão absoluta, né, no cronômetro mesmo, na disciplina do sistema e tal. Ele era clássico total. O problema é que ele estava tentando dirigir uma mulher colapsando assim em tempo real. O Cukor, ele na verdade não era um diretor de alma, ele era um diretor de forma. Para ele, aqueles atrasos da Marilyn Monroe não eram um grito de socorro, era uma afronta ao orçamento. E aí a Fox, né, que era o estúdio responsável, acabou entrando em desespero. Eles tinham acabado de quase falir com os gastos astronômicos do Cleópatra e eles precisavam que esse filme fosse um sucesso rápido e barato. E aí o set acabou virando um campo de batalha entre a sensibilidade esmagada de uma atriz em desespero e a rigidez fria de um diretor que não sabia improvisar com a dor. Resultado, a Marilyn Monroe foi demitida em junho de 62, o estúdio tentou contratar a Lee Remick, mas aqui entra um fator bastante importante de set que raramente a gente comenta, que é a lealdade de elenco. O Dean Martin, né, que era o co-protagonista ali da história, deu um ultimato para a galera. Eu não filmo sem a Marilyn. E ele usou uma cláusula de aprovação de elenco, né, que estava no contrato, para paralisar a produção. A Fox, né, completamente humilhada, teve que recontratar a Marilyn, demitiu o George Cukor e aí sim, galera, o diretor foi incinerado para que o projeto pudesse finalmente respirar. Enfim, estava tudo pronto para retomar as filmagens em outubro. Opa, agora vai, beleza. Marilyn Monroe morreu em agosto. O que sobrou? 37 minutos de material bruto, incluindo aí aquela famosa cena da piscina, que foi a primeira vez que uma grande estrela apareceu nua, né, numa produção de estúdio. Como diretor, né, quando você olha para essas diárias aí enlouquecidas, você não vê uma comédia, sabe? Principalmente uma comédia romântica, aí que você não vê mesmo. Você vê a autópsia de um sistema. Você vê o momento exato em que a engrenagem de Hollywood tentou girar mais rápido do que a vida permitia. E a peça mais brilhante da máquina simplesmente se quebrou, se partiu. Esse não é um filme inacabado, ele é o registro visual do fim de uma era onde o glamour pesava mais do que a existência. E se você quer entender, na verdade, o limite entre a genialidade e a loucura técnica, você precisa conhecer o que aconteceu em 1964, no set de O Inferno. O diretor era o Henri-Georges Clouzot, o Hitchcock francês, né? Pelo menos era assim que ele era conhecido. Ele tinha orçamento ilimitado, né, da Columbia, e tinha uma única missão: filmar o ciúme patológico, não através do roteiro, mas através da deformação da imagem. O Clouzot não estava só rodando um filme, ele estava conduzindo um experimento de ótica. Ele contratou 3 equipes de filmagem diferentes para rodar simultaneamente. Ele submeteu a protagonista, que era Romy Schneider, a sessões assim, de 15 horas, pelo menos, embaixo de luzes estroboscópicas, aquelas cores pulsantes e tal, porque ele queria que a maquiagem mudasse de cor na tela só com o uso de filtros, assim, sem corte, sem nada. Era um lance que o cinema, na verdade, ele só atingiria décadas depois com o digital.
sabe? Eram distorções, sobreposições, jogos de espelho, umas coisas assim que levavam a equipe técnica e o elenco à exaustão física total. O cara, na verdade, ele se tornou prisioneiro da própria técnica. Ele sofria de uma insônia crônica, passava noites redesenhando planos que já estavam perfeitos, enfim. A obsessão era tanta que ele esqueceu da logística básica. O set ele foi montado num lago artificial que estava sendo esvaziado por causa da seca. E o calor era insuportável. E daí o resultado, o Serge Reggiani, que era o protagonista, abandonou o set, alegando que o Clouseau era doido, e ele era mesmo. Pouco depois, o próprio Clouseau sofreu um infarto fulminante em pleno set. E aí, galera, não teve jeito, né? O filme foi cancelado ali mesmo. Não tinha como. O que sobrou, na verdade, foram horas de teste de imagem, que são, até hoje, alguns dos frames mais incríveis e mais perturbadores da história. Em 2009, lançaram um documentário sobre esse naufrágio aí, né, colossal, e ele revela uma lição brutal. A técnica deve servir ao filme e não o contrário. Quando o diretor se torna escravo do plano perfeito, ele corre o risco de queimar o filme e a si mesmo, né? Isso acontece antes do primeiro corte. O Inferno não é só um título, ele foi o estado de espírito de um set inteiro que tentou filmar o invisível e acabou sendo engolido pela própria luz. E a gente entra agora num território que não é só sobre cinema, é sobre ética e o limite da representação. Em 1972, o mundo conhecia o Jerry Lewis como o rei da comédia, né? Principalmente da comédia física, aquele gênio do slapstick, né? Só que ele queria muito mais. Ele queria o que todo grande comediante persegue, que é o reconhecimento através do drama. E ele escolheu o caminho mais perigoso possível com o filme O Dia em que o Palhaço Chorou. Galera, olha só, a premissa já é assim um campo extremamente minado. É a história de um palhaço decadente preso num campo de concentração que acaba sendo usado pelos nazis, né, para divertir as crianças e levar as coitadas até aquelas câmaras que todo mundo já sabe, né? Enfim. Daí eu te pergunto, como é que você acerta o tom com uma coisa dessa, entendeu? Como é que você equilibra o figurino de palhaço com arame farpado sem cair no grotesco ou na exploração barata? O Lewis, né, que dirigiu e estrelou essa bagaceira toda aí, acreditou que a sensibilidade dele ia dar conta dessa matemática impossível. E ao contrário de outros filmes dessa lista, esse aqui foi finalizado, sabe? O filme existe, completinho. Teve uma ilha de edição, teve uma montagem, enfim. Só que quando o Jerry Lewis assistiu ao corte final, sabe, alguma coisa nele se quebrou. Ele não viu uma obra-prima humanitária, sabe? Ele viu, nas palavras dele próprio, um filme ruim pra caramba, enfim. Ele percebeu que a própria persona cômica, né, em colisão com o Holocausto, gerou um resultado que ele considerou ofensivo, sabe, e artístico até, só que de forma equivocada. Daí ele teve o ato mais raro e mais brutal de um diretor, que foi a autocensura. Ele trancou as latas num cofre bem trancado e jurou que ninguém veria esse filme enquanto ele estivesse vivo. Na verdade, ele doou esse material para a Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos. Só que com uma condição, que nada disso fosse exibido antes de 10 anos depois da morte dele. Como a gente está em 2026, esse prazo está meio que expirando aí. Existe uma expectativa quase mórbida aí da indústria para ver esse erro. Mas a provocação que eu deixo para você aqui é a seguinte: será que a gente tem o direito de desenterrar o que o próprio autor considerou um fracasso moral? Às vezes o maior filme de um diretor não é o que ele mostra para o mundo, mas o que ele tem a coragem de esconder para preservar a dignidade de um tema que, na verdade, é maior do que o cinema, sabe? A gente tem que levar isso em consideração sempre. E se existe aí um exemplo vivo de que um projeto só morre quando o diretor desiste, esse exemplo se chama Francis Ford Coppola. Mas não se engana não, galera, olha só. A trajetória de Megalópolis não é uma história romântica, é uma história de guerra contra o sistema. O Coppola ele começou a escrever esse roteiro lá no início dos anos 80, logo depois do trauma financeiro e psicológico dele, que foi o Apocalipse Now. Ele imaginou, na verdade, um épico de ficção científica que usaria a Nova York moderna como uma metáfora para a Roma antiga. Meio que uma disputa ali de poder entre um arquiteto idealista e um prefeito pragmático. O projeto estava pronto e estava para entrar em pré-produção aí no início, se não me engano, de 2001. O Coppola já tinha rodado dezenas de horas de imagem de apoio, né, tudo isso em segunda unidade, só que aí veio o 11 de setembro. E daí, da noite para o dia, um filme sobre a reconstrução utópica de Nova York. Né? Pô, galera, tudo isso se tornou doloroso demais e politicamente inviável. Hollywood, que já tinha medo da megalomania do Coppola, usou essa tragédia toda como uma desculpa aí para enterrar completamente o projeto. O mercado decretou: Megalópolis é passado. Mas, como diretor de cena, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você faz quando a indústria te diz não por 40 anos? O
Coppola fez o que nenhum executivo teria coragem de fazer. Ele percebeu que naquele sistema atual não tinha espaço para o risco visionário, então ele decidiu se tornar o próprio estúdio. E aí, para levantar o orçamento de 120 milhões de doletas, ele hipotecou imóvel, ele vendeu uma parte de um império de vinícolas que ele tinha, ou seja, ele colocou a herança da família na mesa de apostas para garantir que ninguém, na verdade, né, nenhum produtor, nenhum comitê de marketing e tal, pudesse dar o corte final na obra dele. Desde 2024 que o filme está aí, ganhando o mundo. A discussão aqui não é se ele é um sucesso de bilheteria, a discussão é sobre autonomia. O Megalópolis ele ensina pra gente que o tempo pode ser o maior inimigo da técnica, mas o maior aliado da convicção. O Coppola ele provou que se você quer realizar o impossível, você precisa estar disposto a queimar a própria fortuna para não deixar a tua ideia virar pó, né? E principalmente para não virar um parágrafo no livro de história, sabe? E o cinema é meio que como um ato de insurreição pessoal. E dito isso, a gente esbarra num dos momentos mais tristes dessa lista. Em 1989, o mundo perdeu um dos seus maiores arquitetos visuais, Sergio Leone. Só que o que quase ninguém comenta é que ele não morreu em descanso, ele partiu no auge da maior obsessão que ele teve. Depois de passar mais de uma década construindo aquela catedral chamada Era uma Vez na América, o Leone queria filmar o cerco de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele já tinha o projeto estava inteirinho ali na cabeça dele, e aqui entra o olhar de diretor de cena. Ele planejava uma abertura que seria o ápice da técnica do tempo dilatado. Seriam simplesmente, galera, 10 minutos de plano sequência sem um único diálogo, tudo isso focado numa rádio, né, que nunca parava de tocar música clássica, enfim. Era a representação da resistência através da arte no meio do horror e da fome de um cerco que durou 900 dias. Ele queria o Robert De Niro como protagonista, uma trilha do Ennio Morricone que não fosse música, né, mas que fosse ali meio que uma paisagem sonora de desespero, aquela coisa assim. Galera, olha só, o Leone ele tinha conseguido um feito impossível para aquela época. Um financiamento de 100 milhões de doletas, a permissão oficial da União Soviética na era de abertura da perestroika para filmar no território russo. O projeto estava tão avançado que ele acabou morrendo de um ataque cardíaco em casa, em Roma, 2 dias antes de assinar o contrato. A morte do Sergio Leone não foi só a perda de um grande diretor, foi o fechamento definitivo da cortina para o grande cinema épico de autor. Se o Kubrick foi barrado pela planilha e o Jodorowsky pela ousadia, o Leone foi barrado pela própria biologia. O cinema dele, na verdade, exigia um vigor físico, né, e uma paciência que o coração dele simplesmente não aguentou. Leningrado ensina pra gente que o diretor é o único gargalo da produção. O filme morre com o autor, deixando para nós só o eco de um rádio que nunca chegou a tocar. É a lembrança de que o cinema ele é feito de luz, mas depende, acima de tudo, do pulsar de um coração que acredita assim, cegamente, com todas as forças, na imagem. Agora, se você acha que realmente nem o mestre do suspense, Alfred Hitchcock, tomou porta na cara, vou te contar aí o que aconteceu nos anos 50, assim, no finalzinho, com um filme Sem Fiança para o Juiz. O Hitchcock, nessa época, ele estava no auge do poder criativo, porque ele estava vindo ali de sucessos avassaladores como Um Corpo que Cai, por exemplo. E ele queria adaptar o romance do Henry Cecil e tinha nas mãos assim o que parecia ser o elenco dos deuses, entendeu? Era Audrey Hepburn. Daí eu te convido para analisar aí o risco dessa escolha. A Audrey era o símbolo máximo ali da elegância, da inocência, daquela sofisticação limpa de Hollywood e tal. E no roteiro sombrio do Hitchcock, ela interpretaria a filha de um juiz que, para salvar o pai acusado de um crime, precisava se infiltrar ali no submundo de Londres, e aí envolvendo temas pesadíssimos de prostituição, uma cena de tentativa de violação num parque, enfim. Era Hitchcock tentando arrancar a máscara de porcelana da maior estrela do mundo. Por que naufragou? O roteiro já estava no 3º tratamento, revisado pelo Samuel Taylor, o orçamento estava aprovado pela Paramount, só que quando a Audrey lê aquilo ali, ela simplesmente surtou. Ela estava grávida na época e a pressão para manter aquela imagem pública, né, de fadinha de Hollywood acabou colidindo com a perversidade técnica do nosso velho Hit, né? Ela tentou, né, obviamente, ali saltar do barco e tal, e acabou conseguindo. E aqui entra uma análise de indústria. O Hitchcock ele não era só um diretor, ele era um estrategista de marketing. Sem a pureza da Audrey para ser corrompida na tela, o filme perdia aquele apelo comercial e a força psicológica. Ele simplesmente parou a pré-produção e foi filmar Psicose. É a melhor coisa que ele fez, né? Esse projeto ensina pra gente que o cinema comercial ele é refém da imagem pública. Às vezes o diretor quer ousar, mas o ator é prisioneiro do próprio ícone.
O Hitchcock não perdeu o filme por falta de talento, ele perdeu porque a persona da Audrey Hepburn era maior do que o personagem que ele escreveu. É um lembrete pra gente de que no cinema a escalação de elenco não é só uma escolha artística, é uma decisão política sobre o que o público está disposto a aceitar que os ídolos deles façam. E a gente chega agora a um dos casos mais fascinantes de como é que a burocracia pode aniquilar a criatividade. Superman Lives, isso aí a gente está falando do final dos anos 90. A Warner queria revitalizar o Homem de Aço e entregou a chave do projeto para o doidão do Tim Burton. O roteiro original foi escrito pelo Kevin Smith e o protagonista seria ninguém menos do que o Nicolas Cage. Mas esquece tudo que você sabe sobre o herói de azul e capa vermelha, porque o Burton queria um Superman que era um alienígena deslocado, alguém que não se sentia humano, enfim. Como humilde diretor de cena, eu te convido a olhar os testes de figurino que vazaram. Olha só para isso, galera. O Cage usando uma armadura de luz de fibra ótica, um traje que parecia um organismo vivo, enfim. O orçamento da pré-produção já tinha batido os 30 milhões de dólares, eles construíram cenários, desenharam criaturas mecânicas, incluindo ali uma aranha gigante que o produtor, era o John Peters, na época, exigia ali no terceiro ato, e o filme estava assim há poucos dias de começar a ser rodado. E aí, por que o projeto desceu pelo ralo? Não foi por falta de visão, foi por causa de uma sequência de fracassos da Warner exatamente ali naquela época. O estúdio entrou meio que no modo defensivo e decidiu que o Superman do Burton era estranho demais. Na verdade, tudo do Burton é estranho demais, né? Enfim. Só que eles queriam vender brinquedo e aí a conta não fechava. Eles queriam uma marca segura, não uma obra autoral. E o Burton, que já tinha dado para a Warner sucessos aí como Batman, acabou sendo rifado. Superman Lives ele ficou como o exemplo definitivo do conflito entre o diretor-autor e o cinema de franquia. E ele ensina pra gente, na verdade, que quando um personagem se torna maior do que o cinema, ele deixa de pertencer ao diretor e passa a pertencer ao departamento de marketing. O que sobrou foram fotos de Nicolas Cage com aquelas roupas toscas e um espectro de um filme que tentou ser vanguarda demais e acabou sendo esmagado pela segurança do padrão. E para fechar o nosso Museu dos Espectros, eu preciso falar de um homem que simplesmente, galera, ele se recusou a deixar o seu filme virar um fantasma. Terry Gilliam, o projeto O Homem que Matou Don Quixote. Mas a história aqui, na verdade, não é sobre o que está na tela, é sobre os 20 anos de guerra que o Gilliam travou contra a própria realidade. A primeira tentativa dele foi em 2000, e aqui entra a anatomia do desastre logístico, né? No primeiro dia de filmagem, os aviões da OTAN, que faziam exercícios ali em cima do set, completamente arruinaram o áudio do filme. No segundo dia, uma enchente repentina, ele levou o equipamento, mudou a cor do deserto e acabou destruindo a continuidade. No terceiro dia, o protagonista, o Jean Roquefort, teve uma hérnia de disco e não pôde nunca mais montar num cavalo. Ou seja, o seguro cancelou o filme, o Gilliam perdeu os direitos da própria obra para os financiadores, e aí, nesse ponto, entra a persistência como técnica. O que o diretor faz? Ele espera. Por 2 décadas, o Gilliam viu atores morrerem, orçamentos evaporarem e o mundo dizer que o filme era amaldiçoado. Só que ele transformou esse fracasso num documentário, que foi o Lost in La Mancha, e seguiu tentando. Ele trocou de elenco 4 vezes e aí em 2018 ele finalmente estreou em Cannes. A lição que fica disso tudo é a seguinte: o Gilliam provou que o cinema é uma batalha contra a entropia. Alguns filmes morrem, mas outros ressuscitam ali pela pura força de vontade de quem está atrás da lente. Ele ensinou pra gente, na verdade, que o fracasso só é definitivo se você aceitar o silêncio. E pra gente, essa é a maior lição de todas. O cinema não é só sobre o que você projeta, é o que você se recusa a abandonar. A gente percorreu 12 histórias de naufrágio. São 12 provas de que a indústria é cruel, que o dinheiro é covarde e de que o tempo é implacável. Mas se você chegou até aqui, nesses quase 40 minutos aí desse papo delicioso, você entendeu o ponto principal dessa conversa. O cinema que a gente vê, ele é poderoso, não resta a menor dúvida. Mas o cinema que quase existiu é o que mantém a chama da inovação acesa. E aqui, diretamente dos estúdios Vértice, a gente vai continuar cavando essas verdades. A gente vai falar de técnica, a gente vai falar de bastidor e da dor de criar. Isso sem aqueles filtros ali que os algoritmos costumam exigir da gente. Porque se até o Kubrick e o Leone tiveram sonhos interrompidos, a nossa obrigação é continuar honrando a visão deles e continuar produzindo conteúdo de qualidade, com certeza. Conta uma coisa para mim aí, qual desses fantasmas você daria tudo para ver projetado na tela grande? Comenta aqui embaixo, eu quero que esse canal seja construído com a tua participação. A gente tem que estar sempre muito unido, porque uma coisa é certa, a gente se vê no
no próximo set.